Boa tarde, meus pupilos. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? Espero que sim. Eu estou, graças a Deus, estou indo bem. Essa quarentena que não acaba nunca, né? Esse distanciamento. Por enquanto não houver a vacina, a gente vai ter que conviver dessa forma. É ruim, mas é necessário para que a gente possa sobreviver. O motivo pelo qual eu fiz diferente hoje, que é fazendo um vídeo, é relacionado ao próprio tema. O tema imortalidade, que é uma espécie de subtema do tema morte. Então eu achei mais interessante eu gravar, mostrar minha cara, porque é um tema sincero e sensível, né? A gente sabe que nunca houve um povo descrente com relação à vida futura. Na verdade, a ideia de que nós morremos e acabamos, ela é bastante recente. Ela surgiu de alguns pensadores, mas nunca foi uma ideia muito popular, né? Que brotasse da cultura de qualquer época. Ao contrário, as culturas antigas, as culturas humanas estão cheias de relatos, de histórias, de espíritos, de almas, pessoas que voltam, além das orações pelos que morreram, as sepulturas das mais diversas, né? Em homenagem a uma alma que já se foi, mas que continua existindo em alguma parte. Então, alguns pensadores, esses pensadores que não acreditam, que são descrentes, eles dizem que o ser humano ele lida muito mal com a ideia de acabar, porque tem medo da morte e por isso inventam essas histórias, a ideia de imortalidade, como uma forma de consolo, de ilusão, né? Mas, por outro lado, quem acredita realmente na imortalidade, que é a maioria das pessoas, alega que não teríamos sequer a ideia de imortalidade se ela não fosse um evento natural. Então, o ser humano, se ele se acredita como imortal, é porque, de fato, ele é imortal. A morte, a imortalidade, ela de fato existe. Ok, mas se existir realmente a imortalidade da alma, o que se passa com a alma depois da morte, né? Então, como é que a gente vai responder? Isso ele é descrito de formas muito diversas. Algumas respostas para essa pergunta: para onde é que vai a nossa alma depois que a gente morre? Essa é a pergunta. E isso é estudado, é analisado, é julgado desde a história antiga do ser humano, com os filósofos gregos, com os filósofos que acreditavam, que inventaram aquela mitologia, né? Então, alguns filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates e Platão, acreditavam na possibilidade de a mesma alma voltar para o mesmo corpo. É isso, a mesma alma voltava para o mesmo corpo. O que hoje nós chamamos de reencarnação, né? Que os espíritas é um dos povos, uma das religiões que difunde essa ideia. Então, algumas religiões, como o espiritismo, o budismo e o hinduísmo, acreditam na reencarnação. Mas o cristianismo, os cristãos, com a vinda de Jesus Cristo, essa ideia de mortalidade, ela se modificou. Para a maioria dos cristãos, a morte, embora seja algo natural, ela ocorre neste mundo por causa do pecado. Então, é uma espécie de punição pelo pecado original praticado por Adão e Eva, que lá no livro do Antigo Testamento narra esse momento, né? Então, o que foi que aconteceu? O cristianismo mostra que Jesus Cristo, através do Novo Testamento, mostra que Jesus Cristo veio a este mundo para pagar os pecados, esse pecado original cometido lá no início da vida humana, e assim dar a nós, seres imortais, a vida eterna.
Então, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, eles acreditavam na ressurreição da alma. No mesmo dia, no dia do juízo final. Então, entre os cristãos, algumas correntes protestantes acreditam que a alma ela dormirá até esse dia, né? No catolicismo, que é a igreja do cristianismo, ao contrário, a alma que está no céu pode até mesmo pedir a Deus pelos vivos. Então, são versões diferentes. Então, algumas religiões acreditam na reencarnação e outras religiões acreditam na ressurreição. Então, o que vocês acham sobre isso, gente? Eu quero que vocês façam um áudio, criem um áudio falando sobre a posição e a concepção, o entendimento que vocês têm sobre essa questão da morte. Se a alma, quando nós morremos, para onde é que ela vai? Vocês acreditam que somos seres imortais mesmo? Se somos seres imortais, nós reencarnamos ou nós ressuscitamos? Responda para mim.